Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Esta obra foi realizada especialmente para negociantes e funcionários de ambos os sexos. Era uma forma de ensinamento de como os mesmos deveriam se expressar em público. Com isso, eles adquiriam habilidades de convencimento. Pois bem, nos dias atuais não é diferente. Independente da nossa formação, independente do nosso grau de conhecimento, além de conhecimento técnico, nós devemos ter habilidade de convencimento. Nós devemos ter habilidade de como lidar com cada pessoa. Como lidar com cada situação. Eis um grande problema. Nós somos seres humanos. Somos falhos. Por esse motivo, por muitas vezes, não sabemos lidar com situações. Não sabemos tratar cada pessoa diferente com seu diferencial. E isso faz com que, por muitas vezes, somos arrogantes. Nos mostra a nossa qualidade inferior. Isso é falta de conhecimento. Falta de habilidade. Pois encontramos essas dificuldades constantemente. Não nos acompanha essa habilidade que o livro nos traz. Por vezes somos egoístas. Não sabemos criticar nossos próprios amigos de trabalho, de colégio, de faculdade, colegas do dia a dia. Não temos palavras e a falta dessas palavras nos falta habilidade, nos falta conhecimento de como tratar estas pessoas. E com isso pagamos um preço muito caro, pois levamos essa pessoa a ter um ressentimento irreparável. E isso pode perdurar. E isso pode trazer sofrimento. Então, esse livro nos mostra de como devemos tratar as pessoas, a importância que devemos dar para cada pessoa, como devemos escolher as palavras, como devemos nos expressar diante de cada situação. A importância desse livro nos dias de hoje faz nos refletir como cada ser humano é diferente um do outro. Vale aqui mencionar o poder que nós temos de persuasão. O poder que nós temos de influenciar as pessoas. Nós podemos influenciar pessoas para o lado bom e para o lado ruim. Nós podemos incentivar pessoas para que essas pessoas elas possam ter sucesso, como elas também podem ser pessoas irreconhecíveis. Eis o grande segredo do livro. Como devemos tratar as pessoas? Com respeito, dignidade e nada mais do que temos, muita esperança. Possamos ter cada dia esperança a cada um. Que podemos ter conhecimento e habilidade técnicas para saber lidar com cada situação. Na segunda parte do livro, fala como fazer as pessoas gostarem de você com base em 3 princípios básicos. Quais princípios seriam esses? Se interessar genuinamente por outras pessoas, sorrir e lembrar sempre do nome das pessoas. Ao focar seu interesse em outra pessoa, você está demonstrando que você está verdadeiramente interessado pelo que a pessoa tem a proporcionar, o que a pessoa tem a oferecer. Assim, as pessoas verão que você tem esse interesse e serão facilmente conquistadas por você. Dessa forma, demonstrando esse interesse pelas pessoas, você será bem recebido em todos os lugares. Lembrar dos nomes das pessoas é essencial para demonstrar que se tem interesse nelas. Quando você vai falar com uma pessoa e não lembra o seu nome, você está deixando bem claro que você não tem interesse algum pelo que a pessoa tem a oferecer, pelo que a pessoa tem a proporcionar. Quando você fala o nome da pessoa, você demonstra que essa pessoa é importante para você e que você está interessado pelo que ela tem a passar, pelo que ela tem a oferecer a você. Sorrir é o meio mais simples de causar uma boa impressão, pois as ações dizem mais do que as palavras.
Ou seja, quando você chega para uma pessoa, você conversa com essa pessoa e você já chega sorrindo, você cativa essa pessoa, principalmente na área do comércio, porque quando você sorri para a pessoa, é como se você estivesse fazendo com que ela ficasse aconchegada, com que ela se sentisse mais em casa. Você é do tipo que sente dificuldades em se relacionar com as outras pessoas, em fazer amigos? Talvez por ser tímido, porque você é assim mesmo e quer mudar de vida? Existem princípios que norteiam a nossa vida e nos ajudam a subir de patamar de relacionamentos interpessoais. O primeiro deles é lembrar-se o nome das pessoas. E por quê? Lembrar-se o nome das pessoas tem uma efetividade boa nas nossas vidas. Isso demonstra interesse, demonstra que estamos prestando atenção naquilo que ela está falando. Um exemplo: se você quiser ser promovido como funcionário do mês, mas não se lembra o nome dos colegas de trabalho, o patrão automaticamente percebeu que você não se interessou pelo trabalho, não se interessou em dialogar com seus colegas. Portanto, ele não promoverá a funcionário do mês, porque você causou uma impressão ruim com o seu patrão, com o seu trabalho. Portanto, lembre-se o nome das pessoas. O segundo princípio: seja um bom ouvinte. Incentive a pessoa a falar dela mesma. Preste atenção em cada detalhe daquilo que ela está falando e faça perguntas em cima desse assunto. Ela demonstrará um certo tipo de bom gosto por você, por seus assuntos, porque você soube escutar com atenção, soube dialogar com ela e automaticamente ela irá querer ficar perto de você cada vez mais. Terceiro princípio: fale de coisas que interessam a outra pessoa. Pergunte sobre seus hobbies, pergunte o que ela faz no seu tempo livre, pergunte de coisas pergunte o que ela mais gosta de fazer e puxe assunto em cima disso. Ela demonstrará interesse por você, pois viu que você se interessou pelos interesses dela. E quarto e último princípio, mas não menos importante: faça se sentir bem. Faça com sinceridade. Fale de qualidades boas que a outra possui. Fale de coisas boas. Certo político norte-americano certa vez citou: uma das maiores necessidades da natureza humana é o sentimento de importância, é a boa valorização. Se você fala de qualidades boas para outra pessoa, ela irá se valorizar mais, ela aumentará a autoestima dela e ela com certeza vai querer estar próximo de você, pois viu que você repara nas boas coisas dela. Portanto, se você prestou atenção em cada detalhe do que eu falei e pôr em prática, eu lhe garanto que você irá ter novos amigos e influenciará as pessoas a querer ficar cada vez mais perto de você. A parte 3 do livro Como Conquistar as Pessoas e Seu Modo de Pensar está deixando claro que a discussão ela pode ser evitada de várias formas, sejam elas de maneiras brandas ou de maneiras mais pacíficas. O convencimento muitas vezes é utilizado de maneira muito ampla. Se você discute com alguém sobre um determinado ponto que você sabe que aquela pessoa está errada, se não for a hora de você encaixar aquele seu contexto, você evite falar, porque assim como o livro diz, a maneira de convencer uma pessoa não é falar que ela está errada, é buscar fazer ela compreender que ela está errada. Mas se aquilo ali for uma maneira, um trunfo ou algo que você possa fazer para melhorar, um exemplo, se você sabe que aquilo ali futuramente você pode utilizar para seu benefício, você não vai utilizar essa maneira, você não vai chegar na pessoa e falar, ó, você está errada por isso, ou por aqueles motivos que não lhe convém no momento. Se aquele fato que você contradiz em determinado ponto, que você poderá utilizar lá na frente, você pode falar, não tem problema. Só que você vai procurar uma maneira mais amigável de falar. Outro exemplo que está falando no livro, a maneira de como fazer inimigos. A maneira mais correta que eles falam de fazer inimigos é porque, no contexto geral, as pessoas estão buscando cada vez mais provar aquilo que não tem a necessidade. Ou seja, pegar e provar, eu sou melhor que você, eu sou melhor que isso, provando, minha Ferrari é melhor que o seu Mercedes,
meu caminhão é melhor que o outro. E aí esse contexto não convém, porque essa prova de aprovação de um e de outro não convém a nós fazermos a nossa prova, eu sou melhor que você e você é melhor que mim. Essa forma de convencimento de um ou de outro busca artifícios de entender o aspecto que não convém, porque quando você coloca outra pessoa para provar aquilo ali que não seja seu ou que seja de outro, eu sou melhor que você está inferiorizando outra pessoa, e isso não convém, porque esses aspectos às vezes são vistos de maneira negativa pelas outras pessoas, e você fazendo esse julgamento fará que o quê? Que você tenha um nível muito abaixo, porque aquela pessoa que precisa estar provando constantemente que ele é melhor que o outro, se provando a si próprio, ele não tem uma capacidade muito superior de alguns obstáculos. Isso serve tanto para a carreira dela quanto para a vida futura dela. Outro aspecto que está falando no livro é o aspecto amigável. O aspecto amigável é saber conhecer uma pessoa e fazer uma conversa fluir de maneira concentrada, não seja uma conversa dissipada, porque o que acontece normalmente a pessoa não sabe fazer um amigo, ele chega mandando ou falando algo que não convém para aquela ocasião. É um exemplo, nós estamos no meio de uma conferência de economia e um cara chega falando de culinária, não tem a ver uma forma com a outra, não é uma maneira amigável de fazer amigos. Então seria o que? Você se aproxima das pessoas, veja os pontos negativos, os pontos positivos e se adequa àqueles pontos que você vai ter uma maneira mais sociável, certo? E a maneira mais comum de fazer sim, faça perguntas curtas e objetivas, para você se obter uma resposta objetiva e simples. O sim, ele é proporcional à pergunta. Se você faz uma pergunta negativa, constantemente você está fadado a levar um não. Se você faz perguntas simples e objetivas, constantemente você vai ter um sim. Obrigado. Diariamente nos deparamos em situações em que ansiamos falar e queremos ser ouvido, queremos falar das nossas lamentações, e nessas situações percebemos o quanto é bom encontrar alguém que esteja disposto a nos ouvir, a nos aguardar até que tenhamos esgotado todas as nossas lamores e nossas lamentações. Já em outras situações do nosso cotidiano, nos deparamos em situações em que nos encontramos como ouvintes, e aí surgem as dificuldades para ouvir até o final da fala. Temos sempre o hábito de interromper, de querer discordar, de fazer valer todas as nossas verdades. Essa situação acontece por estarmos afoitos para expor nossas ideias, e isso dificilmente, nessa situação, nos deixa prestar atenção no que o outro está nos dizendo. Todas as vezes que nossos amigos se avantajam sobre nós, isso lhes dá uma sensação de importância, faz com que a pessoa se sinta importante, mas quando nos avantajamos sobre eles, nós causamos nessas pessoas, nos próximos, uma sensação de inferioridade, que gera um sentimento de inveja. Ser um bom ouvinte não é fácil, mas ser um bom ouvinte ocasiona uma ótima impressão, causa uma sensação de importância nos nossos amigos e reforça os laços afetivos. Deixar a pessoa pensar que a ideia dela, isso é importante. É positivo deixar a outra pessoa pensar que determinada ideia foi dela, que a descoberta foi por ela e que a escolha foi exclusivamente feita por ela. Quando, nessa situação, a preocupação é vender seus produtos, serviços, ao dar espaço e liberdade, a ideia passa a ser deixar a pessoa, a própria pessoa vender a si mesmo. Honestamente, ver as coisas pelo ponto de vista alheio, isso torna mais próximo as relações humanas e a capacidade de interação humana aumenta, e as pessoas, mesmo quando estão completamente erradas, não gostam de saber de tal coisa. A regra é aprender a ver as coisas a partir do ponto de vista do outro, não importando qual seja o assunto. A compreensão numa conversa
só se alcança quando você demonstra considerar as ideias do próximo, colocando-se no lugar do próximo, e isso gera um sentimento da outra pessoa como tão importante quanto os seus próprios. Você torna a pessoa tão importante quanto você é. Olá, vamos falar sobre o capítulo 9 do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. O capítulo 9 aborda o que todos querem. O autor responde que todos querem a solidariedade. Seja solidário, as pessoas precisam de solidariedade e atenção. Sempre diga, eu entendo, eu também me sinto assim. Com esses argumentos você pode transformar uma hostilidade em amizade. O autor explica isso através de exemplos, onde uma pessoa, devido a um erro ou um fato, se sente indignada e responde de uma forma hostil. E o autor ressalta, você nunca deve responder essa hostilidade de forma hostil também. Isso geraria uma discussão. O autor propõe que você se mostre solidário e compreensivo, com a finalidade que a pessoa também compreenda e se sinta solidária em relação à sua situação. Logo, primeiro, procure compreender e depois seja compreendido. Capítulo 10. O apelo que todos gostam. O autor sugere que você busque apelar por motivos nobres, pois a maioria das pessoas é honesta e quer honrar seus compromissos. Logo, a maior parte das vezes, as pessoas vão agir favoravelmente a se sentirem que você os considera honesta, correta e justa. Utilize de um vínculo de sentimento maior para justificar algo. Um exemplo que o autor traz é o fato de um homem não querer que sua foto seja publicada no jornal. Então ele liga no jornal e diz que não quer que a foto seja publicada, pois a sua mãe não gosta daquela foto. Logo ele cria um vínculo entre a foto, o desejo dele que a foto não seja publicada, mas a afetividade materna. Isso assim cria mais chances do pedido tenha mais valor em vista de ser compreendido. Capítulo 10. O apelo que todos gostam. O autor sugere que você busque apelar por motivos nobres, pois a maioria das pessoas é honesta e quer honrar seus compromissos. Logo, a maior parte das vezes, as pessoas vão agir favoravelmente a se sentirem que você os considera honesta, correta e justa. Utilize de um vínculo de sentimento maior para justificar algo. Um exemplo que o autor traz é o fato de um homem não querer que sua foto seja publicada no jornal. Então ele liga no jornal e diz que não quer que a foto seja publicada, pois a sua mãe não gosta daquela foto. Logo ele cria um vínculo entre a foto, o desejo dele que a foto não seja publicada, mas a afetividade materna. Isso assim cria mais chances do pedido tenha mais valor em vista de ser compreendido. Capítulo 11. O cinema faz isso. A televisão faz isso. Por que você não faz isso? O autor sugere que você seja dramático e saiba expor a verdade. Porque às vezes falar a verdade não basta. Você deve contá-la de uma forma mais vívida, sabe? Causar um interesse no outro, chamar a atenção. Portanto, aprenda a expor as suas ideias por finalidade de tocar o coração das pessoas. O cinema utiliza o estrelismo e o drama e o apelo para fazer algo se tornar mais atraente. Você pode fazer o mesmo, dar ênfase às suas ideias. Assim, você pode dramatizar suas ideias e preparar um ambiente para dar atenção às suas propostas. 12. Quando tudo falhar, experimente. Seja desafiador. O capítulo 12 demonstra que todos nós temos um desejo de conquistar e gostarmos de uma competição.
um lance, um desafio. O desafio ele faz que as pessoas desejem serem melhor pelo fato que elas querem ser melhores. Em uma competição, elas fazem questão de mostrar isso. No capítulo, o autor traz um exemplo em uma fábrica, onde os funcionários não estavam produzindo muito. Aí ele tentou de várias formas. Tentou persuadir, ou foi de forma hostil, ameaçou a demissão e não teve jeito. Aí ele pensou assim: vou ser desafiador. Ele pegou um giz, foi até o funcionário e perguntou, do turno da manhã, e perguntou: quantas formas foram produzidas hoje? 6, o funcionário disse. O chefe foi lá, escreveu no chão 6, bem grandão, e foi embora. Quando chegaram os funcionários do turno da noite, se depararam com aqueles 6 no chão e perguntaram por que tem um 6 no chão. Um dos funcionários disse que o chefe esteve no departamento deles e disse: o chefe esteve aqui e marcou no chão que os funcionários do período diurno produziram 6 formas. No outro dia, os funcionários do período diurno voltaram e aqueles 6 estavam apagados. Tinham um enorme e incrível 8 no lugar. Aí os funcionários do período diurno olharam: como assim tem um 8? Esses funcionários do período noturno estão se achando? Então, depois de um longo dia de trabalho, eles apagaram 8 e escreveram um incrível 10. E foram embora. A partir daquele momento, o departamento que era mais atrasado, que não estava dando produtividade, passou a ser o mais produtivo. Porque a competição, o desafio, ele demonstra, aflora a necessidade que a pessoa tem de querer ser melhor. A última parte do livro nos apresenta como ser um líder, ou seja, como modificar os atos negativos das pessoas e o seu modo de pensar, sem lhes causar ressentimentos. Como líder, você com certeza irá passar por inúmeras situações que terá que fazer críticas. Uma boa dica nesses casos é que sempre que tiver que iniciar uma conversa, do qual tenha que cobrar alguma atitude da pessoa, primeiramente a elogie. Quando se ver na necessidade de chamar a atenção de alguém, comece elogiando alguma atitude da pessoa. Em seguida, faça sua crítica e elogie novamente. Essa dica é muito útil, pois sabemos que a maioria das pessoas tem dificuldade de aceitar as críticas, mesmo que sejam críticas construtivas, pois se sentem constrangidas com a situação. Seja gentil, pois ninguém gosta de receber ordens. Mostre ao outro que você está sendo sincero nas suas palavras. Para ser um bom líder, você tem que ser convincente. Faça com que eles digam sim sempre que possível. Primeiramente, tente ganhar a pessoa sendo gentil, pois se você for agressivo, ela não lhe dará ouvidos e sentirá que precisa defender e revidar a sua opinião. O jeito mais eficaz de você persuadir alguém é fazer com que a outra pessoa concorde com você o maior número de vezes possível. Esse é um método conhecido como socrático. Nele, quanto mais respostas sim você tem numa conversa, maior é a chance de você conseguir um sim quando você finalmente revelar sua opinião sobre determinado assunto. Quando você se vê na posição de despertar o lado positivo de alguém, a melhor forma é elogiar a pessoa por qualquer melhora, em vez de a criticar. Elogie o menor progresso e também a cada novo progresso, pois as críticas tendem a fazer que a pessoa realmente acredite que são incapazes de fazer algo. Já o elogio refletirá de maneira positiva, pois quando alguém recebe um elogio sobre algo que fez bem feito, ela se esforçará para fazer da melhor maneira para continuar recebendo elogios. No capítulo 7º do livro, o princípio é: dê ao cachorro um bom nome. Se você quer aumentar a capacidade de uma pessoa num determinado ponto, haja como se esse traço particular fosse já uma das suas características mais marcantes, como no exemplo a seguir. Você é um ótimo mecânico, tem trabalhado nesse ramo há muitos anos.
Já consertou muitos veículos e recebeu até elogio dos clientes. De fato, nós só podemos elogiar o seu trabalho em todos esses anos. Crie-lhe uma fina reputação para zelar, e ela fará esforços prodigiosos para não o ver desiludido a seu respeito. No 8º do livro, o princípio é: faça o erro parecer fácil de corrigir. Não desanime a pessoa mostrando-lhe seu erro. Elogie as coisas que a pessoa faz certo. Talvez essa pessoa possa não ser o melhor dançarino, por exemplo. Mas um pouco de incentivo faz com que a pessoa tenha esperança e se esforce para ser um dançarino melhor. Talvez ele até chegue a ser o melhor dançarino. Faça com que o trabalho pareça fácil de ser executado. Deixe a outra pessoa compreender que você tem confiança na sua habilidade para fazer determinada coisa, que ela tem uma capacidade oculta para isto. E ela trabalhará para fazer até que a madrugada entre pela sua janela unicamente com o intuito de se sobressair. Empregue o incentivo. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Capítulo 9. O princípio é: torne as pessoas satisfeitas fazendo o que você quer. Faça sempre a outra pessoa feliz realizando as coisas que você sugere. Mas de que forma fazer isso? Usando a técnica de atribuir títulos e autoridade. Seja um líder. O líder eficiente deve manter algumas posturas, caso tenha a intenção de modificar atitudes ou comportamentos. Um bom líder deve ter os seguintes comportamentos: seja sincero, não prometa nada que não possa cumprir. Saiba exatamente o que deseja que a outra pessoa faça. Seja simpático. Pergunte a si mesmo o que a outra pessoa realmente deseja. Reflita sobre os benefícios a que a outra pessoa receberá fazendo o que você sugere. Faça com que esses benefícios venham ao encontro dos desejos da outra pessoa. Quando der sua ordem, formule-a de modo que a outra pessoa a entenda como benefício para ela. A pessoa ficará feliz fazendo o que você sugere? Talvez não muito feliz, mas mais feliz do que se você não lhe tivesse mostrado os seus benefícios.